Braulinho. Fala, querido. Eu hoje de manhã recebi aqui já algumas notícias notícias do meu querido amigo reverendo Elben César, que é o fundador da revista Ultimato, a quem eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. A primeira vez nós fomos apresentados em 78 e eu o amei instantaneamente. Ele, desde jovem que ele tem essa cabecinha branca, desde jovem, desde muito novo. Hoje ele é um ancião, mas a cabeça branca nunca o deixou, e também é um certo traço da família dele. Eu conheço muitos irmãos, irmãs, eu conheço a família toda, sobrinhos, netos, não só do reverendo Elben, mas a família César Fernandes, Elben César Fernandes, toda essa família presbiteriana imensa, espalhada pelo Sudeste. Eu fui pastor de dezenas deles na Igreja Betânia, sou amigo de vários deles, me sinto familiarizado nas bordas da família com quase todo mundo, por causa das relações íntimas que eu tenho com uma quantidade enorme de pessoas da família. Algumas já partiram, outras ainda estão aqui, outras são da minha geração, outras são filhos e netos dos da minha geração que acabaram se tornando amigos dos meus filhos, e já tem alguns começando a conhecer meus netos. De modo que, por tudo isso e sobretudo pelo Elben César, que é um ser humano extraordinário, é um dos últimos dos moicanos, meu Deus, na igreja evangélica, representante daquele espírito puro, limpo, santo, generoso, íntegro, sem malícia, sem maldade, sem dolo. Meu coração se enternece. A última vez que eu estive pessoalmente com ele, fiz alguma coisa com ele, deve fazer uns 7 anos, talvez. Ele, o meu querido amigo, amado irmão Manfred Greller, foi pastor batista aqui no Brasil muitos anos, depois foi presidente da Visão Mundial no Brasil muitos anos, depois se tornou vice-presidente da World Vision International já por muitos anos, e hoje já é aposentado, mora na Califórnia. Já esteve aqui no Papo de Graça uns 3 anos atrás, o Manfred, meu amigão. O Elben, o Manfred, Adriano e eu ficamos uns 6, 7 dias, por aí, uma semana, no Vale do Jequitinhonha, na Bahia. E pregava de manhã e de noite, e à tarde a gente fazia umas visitas nos poços que a Visão Mundial financia, o escavar, o confeccionar deles, para manter água durante os grandes períodos de seca naquela região para aquelas famílias. E o Elben, é sempre uma doçura, e eu tenho no meu coração o mais imenso e terno afeto. E ontem, aliás, no dia 7, quarta-feira, na hora que a gente estava começando o papo às 10 da manhã, ele, acho que estava tomando um banho, escorregou no banheiro, caiu e bateu a cabeça. Já idoso também, aquela chicotada para trás, caiu de costas, segundo a narrativa, e surgiu um edema no cérebro. E aí, dentro de poucas horas, começam a vir as consequências, né? Ele entrou em coma, e passou por uma cirurgia grave, foi retirado o edema, mas ele ainda está em coma, e a perspectiva médica é que pode ser que ele saia dali, pode ser que não, pode ser que saia recuperado. Ele é um homem lúcido, a idade não tirou em nada a vivacidade, a lucidez dele,
ou pode ser que saia com pouca memória ou quase nenhuma, eles não sabem as consequências. Eu quero pedir a todos que conhecem e os que ainda não conhecem o Elben César, para, por favor, entrem aí no site da revista Ultimato, e que vocês vão se manter atualizados, e eu peço a oração de todos pelo meu querido amigo. Ele é um irmão muito amado. Você nunca o tinha visto antes, mas não. Eu já falei aqui na revista Ultimato e nele em mais de uma ocasião. São esses pastores como já não se vêem mais, né? São essências que já não aparecem. É verdade. Com muita raridade você vê uma essência dessa aparecer. E eu tenho toda a certeza de que essas pessoas têm um lugar muito importante na Terra. Sei. Porque elas inspiram o bem no coração de muita gente. Com toda a descrição dele. Mas ele foi um homem extremamente operoso e cheio de boas obras em tudo que fez, né? Aí está o site da revista Ultimato, e aí estão as notícias do Elben César, meu querido amigo amado. Quem quiser ir se atualizando, pode buscar no site do Ultimato essas informações. Caio, você se sente privilegiado por ter vivido uma safra, ter sido, né, contemporâneo de uma safra legal de caras do Evangelho? Uma safra das mais interessantes. Pois é, eu percebo isso. Da história. Hoje você não... Da geração do Billy Graham, no meio cristão, do Leighton Ford, do John Stott, do Francis Schaeffer, do Jack Lew, desse pessoal todo. No meio pentecostal ainda tinha um cara como um David Wilkerson no mundo. Os pentecostais eram sérios. Eram sérios? Eram sérios. No Brasil você tinha gente da estipe do Alcibiades Pereira Vasconcelos, que foi uma das melhores expressões do que, a meu ver, a Igreja Assembleia de Deus já produziu. Na América Latina, teólogos importantes, gente super legal, alguns ainda vivem, outros já partiram, como Orlando Costa e alguns outros já foram, mas alguns ainda estão vivos. Samuel Escobar está vivo, René Padilha está vivo, mas estão idosos, né? Do ponto de vista dos avivalistas, dos pregadores itinerantes, que no Brasil, meu Deus, meu maior convívio foi com o reverendo Antônio Elias, que foi pastor da minha família, da minha casa, um homem humano maravilhoso. Samuel Doctorian, eu me converti e ele foi bater dentro da minha casa, ficamos amigos, sim, de saída. Sam Kamaleison, com quem fiz tantas viagens pregando a palavra aí ao redor do mundo. E aí me faltaria o tempo para sair narrando. Quanta gente boa aqui, né? O Manfred que eu falei, o Darcy do Zilek que já partiu, tantos outros queridos amigos. Foi um período muito rico, muito importante, que deu lugar à catástrofe. Foi assim, uma geração que muitos estão vendo a catástrofe se instalar. Foi uma geração que lutou contra o que estava na cara que viria. E viria avassaladoramente. Que isso. O Billy Graham ainda vive, com quase 100 anos. E uma das grandes tristezas é olhar para a história e ver o que aconteceu. No meio chamado evangélico, ele foi um dos caras que mais investiu na tentativa de reunir cristãos e pastores e líderes na terra toda. Ele promoveu encontros desde a década de 50 que foram os maiores encontros da terra entre cristãos na história.
Olha isso. Na história. É mesmo? É. Promoveu grandes e constantes, menores eventos para ver se criava uma consciência comum. Mas a moçada no fim está querendo, é aquilo que todo dia a gente diz aqui. Não lhes falta informação, lhes falta desejo de se comprometerem com o Evangelho. Um cara mandou aqui, por incrível que pareça, o cara mandou aqui no meu e-mail até, não foi nem no chat não, ele mandou aqui e falou assim: Caio, no fim do mês passado, fez 3 anos que perdemos um dos maiores pastores e teólogos do século XX, para não dizer da era cristã, John Stott. Você citou esse cara, por isso que eu estou lendo isso pra você. É meu amigo, sempre apreciei muito as obras dele, sobretudo uma intitulada A Cruz de Cristo. Eu li em algum lugar sobre algum nível de relacionamento que você tinha com ele, você acabou de citar, Caio, e gostaria que você falasse pra gente, se possível, sobre 3 coisas, se você tiver a fim de falar isso agora ou depois. Pode entrar no meu site e escrever John Stott. Tenha lá. Tem textos lá, coisas assim, mais íntimas do John. E no caifab.net tem. No papo mesmo, eu já falei várias vezes sobre John Stott e algumas coisas íntimas da gente, convívios, trocas, afetos, ternuras. Rolou uma coisa absolutamente espontânea. Que legal, cara. Entre mim e o John, desde a primeira vez, desde que nós nos encontramos a primeira vez em 1980. Acho que foi em 80, num congresso da ABU em Belém do Pará. Foi dali pra frente que eu comecei, tem ali, John Stott, o Casquinho. Tá. Tudo isso aí são coisas... Ele pergunta esse negócio do caso do barquinho lá na Amazônia. Tá tudo aí, pode ler. E também no YouTube você vai achar. O John foi uma pessoa importantíssima na vida de milhões de pessoas na Terra. Ô, Caio, você tem dificuldade hoje, uma certa dificuldade de citar nomes de gente nova que está com esse mesmo coração, com esse mesmo espírito dessa galera? Eu não encontro quase ninguém com esse mesmo coração. Quer ver? Com esse mesmo coração. Carlinhos Queiroz. É um genuíno representante deste mesmo coração. Meu querido Carlinhos. Está lá no Ceará. Filho do meu amigo João Queiroz, pai dele. Carlinhos é um indivíduo sobre quem eu não tenho menor hesitação em dar esse testemunho, porque eu sei que dele não virão surpresas. Não virão. Ele teve todas as chances de mostrar surpresas para fora desse sentido do Evangelho. E ele nunca fez isso. Ele se mostrou sempre enraizado. Olha isso. Então, agora não são todos assim. Tem uns que eu sei que são gente boa em muitas coisas, mas dão cada chute para aqui, bancada em outras, que eu fico constrangido. Até gostaria, mas eu fico com medo. Alguns até dizem as mesmas coisas que eu digo aqui. Alguns foram até profundamente influenciados por mim. E eu oro por eles, torço por eles, tenho todo carinho por eles, mas eu nem sempre me sinto à vontade para dizer, olha, sigam isso aqui, eu estou recomendando, porque às vezes eu vejo 80% tá legal e 20% derrapa na curva. Numa incoerência incompreensível. Aí eu me recolho, fico só esperando que o tempo e a maturidade plantem coisas que não sejam mais objeto de mexidas no que diz respeito às raízes essenciais do Evangelho. Você acha que essa galera da nova geração, Caio, foi tomada pela superstição? Não, eu não estou nem falando da galera da nova geração. Eu estou falando de uma galera, assim, uns 10 anos mais nova do que eu, porque eu não sou tão velho, mas ministerialmente eu sou muito idoso, porque tudo começou na minha vida muito antes da hora e numa intensidade absurda. Quase nunca você encontra uma intensidade daquela, e nem começando com aquela precocidade.
com tanto respeito instantâneo desde sempre. Sim. Então, por isto, às vezes a distância etária entre mim e algumas dessas pessoas não é tão grande, mas a distância do tempo ministerial, do acumulado ministerial vivido e percorrido, sinceramente, é enorme. É enorme. Então é desses ainda que eu estou falando. Não estou falando nem da nova. Essa nova geração meu Deus, já são filhos da superstição. Vem IVTV, o canal é você.